Bem-vindo ao nosso programa Papo de Negócios e Franquia, nessa fase que nós estamos gravando aqui na BF Franchise Expo, aqui no Center Norte. Nós estamos aproveitando para encontrar diversas franquias que são ícones aí do mercado brasileiro e que a gente possa mostrar a história, a experiência para todos vocês. E hoje eu estou aqui com o Eduardo Guerra, que é o diretor de expansão do Girafas, que a gente conhece tanto de todos os shoppings aí do Brasil. E eu queria que você contasse primeiro obrigado aí pela entrevista, eu queria que você contasse um pouquinho da história do Girafas. Eu sei que você nasceu em Brasília, como é que foi isso? Acho que a única coisa boa que nasceu em Brasília até hoje é o Girafas. Bom, primeiro eu que queria agradecer aí a visita de vocês aí ao nosso stand, mais uma vez a gente juntos aqui na feira da ABF, um momento muito bom de relacionar novos investidores, mas relacionar com pessoas que fazem parte do franchising aí do Brasil como um todo, pessoal de shopping, enfim, é um momento realmente de festejar o franchising, não apenas um momento de fazer negócio, mas é um momento de festejar o franchising brasileiro. Você está certo, é isso mesmo. E, na verdade, o Girafas nasceu em 1981, em Brasília, fundado aí pelo Carlos Guerra, pela dificuldade que tinha acabado de ter um filho, e aí surgiu a oportunidade dele, sempre a paixão dele foi comida. Então ele lançou lá atrás, na década de 80, uma lanchonete e aos poucos foi mudando esse conceito. Já na meados da década de 90 introduziu aí como o primeiro, talvez a grande primeira rede que levou o que o brasileiro está acostumado a comer em casa, que é uma proteína, o arroz, o feijão e a salada, para a praça de alimentação. Comida caseira, né? Exatamente, para a praça de alimentação dos shopping centers. E isso virou o grande diferencial do Girafas. Como foi a primeira grande rede a levar isso para a alimentação, foi como uma grande novidade e permitiu com que o Girafas conquistasse o Brasil inteiro com os nossos pratos e grelhados aí como o grande anfitrião do nosso negócio, do nosso cardápio. E aos poucos fomos ganhando o Brasil inteiro e até hoje o Girafas é a única rede que faz isso de forma nacional. É a única rede que tem uma presença nacional dentro desse segmento de pratos e grelhados, conquistando todas as regiões do Brasil. Quando vocês começaram a franquear? A primeira franquia do Girafas foi em 1991. Então o Carlos Guerra, logo quando ele fez a primeira loja, mas como ele tinha vivido na década de 60, 70 nos Estados Unidos, e ele tinha visto aí o surgimento das grandes redes de franquia, e ele via aquilo como um grande entusiasmo. Mais do que a lanchonete, ele ficava impressionado de como lá na década de 70 era possível. Em cada uma das cidades ou esquina que você ia nos Estados Unidos, tinha, por exemplo, essas grandes redes, com grandes lanchonetes, com o mesmo padrão. E aí, quando ele soube desse sistema de franquia, sempre foi uma coisa que ele quis atuar. Então, lá desde a primeira lanchonete que ele abriu, em 1981, ele sabia que o modelo de expansão que ele queria ter quando fosse desenvolver o negócio do Girafas seria um modelo de franquias, e que a primeira unidade foi em 1991, também em Brasília. É interessante porque vocês são uma das, não vou dizer únicas, mas das poucas redes que nasceram fora do eixo São Paulo-Rio e conseguiu com grande sucesso nacional. Como é que vocês fizeram isso? A partir de Brasília, como é que vocês cresceram para chegar ao nível nacional? Qual foi a estratégia? Eu acho que, na verdade, primeiro é muito trabalho, né? Muito trabalho, muito suor. E eu acho que o que a gente, na verdade, o fato que nos levou a conquistar o Brasil foi o ineditismo dessa questão dos pratos grelhados. Até então você não tinha uma presença na praça de alimentação de nenhuma rede que conseguia levar aquilo que o brasileiro estava acostumado a comer em casa para as praças. Então eu acho que isso foi uma inovação e coincidiu com uma mudança de comportamento do brasileiro, de que com a vida mais corrida nas cidades, excesso de trabalho, as pessoas deixaram de comer em casa, o que era normal aí
na década de 80 até na década de 90, mas já no final e no início de 2000, com a vida corrida das cidades, então as pessoas começaram a consumir aquele prato de arroz, feijão e proteína nos shopping centers. Tá. Então acho que esse ineditismo fez com que o Girafas conquistasse o Brasil e que ainda não tinha uma grande rede, ainda em São Paulo e Rio, que fizesse isso da forma como a gente fazia. Uma coisa interessante, vocês na contramão da maioria das redes, principalmente em praça de alimentação, a maioria das redes tem um número extremamente limitado de itens de cardápio, né? E eu fiquei impressionado aqui olhando o cardápio de vocês. Quantos itens vocês têm? São mais de uma centena de itens, né? Mais de 100 itens? Uma centena de pratos, né? Às vezes de uma proteína, ele Você- circula em várias partes do prato, vários pratos. Então, você encontra, às vezes, uma mesma proteína em todas as linhas, E como é frequentando que todas as o linhas do franqueado administra isso? Porque você precisa ter um número de insumos muito grandes e, por consequência, se não tomar cuidado, a perda também é grande. Aí aumenta o CMV. Isso deve ser uma equação complexa, hein? É uma equação do Girafas. Aí parte lá de trás, né? Desde a nossa área de supply, desenvolvimento de produto, desenvolvimento de fornecedores com capacidade de entregar, por exemplo, todas as proteínas já porcionadas para o franqueado, os molhos já Com desenvolvidos. uma frequência grande. Com uma frequência semanal. A gente tem um parceiro logístico, que é a Martin Brauer, por exemplo, que entrega para o Brasil inteiro, uma vez por semana. Então, todas as nossas proteínas bovinas, que inclusive é feita no Rio Grande do Sul pela sala de porcionamento mais moderna do Brasil, uma das mais modernas do mundo. Todas as nossas proteínas são Angus ou Hereford, são raça britânica. Então, na verdade, quando a gente fala do controle de loja, começa da parte de estrutura que a franqueadora dá e através da nossa área de supply e distribuição. E aí, quando a gente fala de itens de cardápio, de fato tem uma diversidade muito grande, mas a gente tem um controle, por exemplo, a mesma proteína, por exemplo, o nosso colchão, ele tem desde um prato de maior valor agregado, um prato magnífico, com um prato, às vezes, do dia a dia, com um valor um pouquinho mais baixo. Então, a gente consegue utilizar a mesma proteína em várias das linhas. Então, por mais que a gente tenha um cardápio tenso, a gente tem uma inteligência que a gente consegue estar aproveitando vários desses itens em vários momentos do cardápio. E o fato, obviamente, da gente estar entregando, tem essa parte de estrutura, logística, a gente consegue, obviamente, ter um controle muito mais eficiente. A gente não precisa, por exemplo, que o franqueado fique ligando para diversos fornecedores, comprando em locais diferentes. É tudo centralizado através da Martin Brauer. E isso a gente consegue entregar um nível de estrutura de supply muito mais eficiente para o franqueado dessa forma. Qual que é a sua média aí de CMV? O CMV hoje da rede está em torno de 32%. Tá bom. É um CMV que não é fácil, Não com essa variedade, Não é. praticamente impossível. É É um trabalho difícil. É um CMV competitivo, a gente tem, É bem obviamente, competitivo. uma das vantagens que a gente tem, hoje nós temos 400 restaurantes, né? Então a gente tem um volume de compra muito grande, o que faz com que a gente tenha uma capacidade de negociação com os fornecedores também grande. Nós temos parceiros bastante antigos, aí, tanto o nosso fornecedor de proteína bovina, proteína de aves. Então a gente tem um profundo nível de desenvolvimento de produtos com eles, e isso faz com que a gente tenha uma compra muito eficiente. Isso faz com que a gente tenha Qual que é o seu nível de concentração da rede com franqueados que tem mais de uma unidade? Então, a gente tem uma média, hoje são 400 restaurantes e uma média, são um pouco mais de 200 franqueados. Tá. Então, uma média de dois dois restaurantes por franqueado. franqueados. Só que tem muito franqueado, tem uma loja e tem alguns alguns franqueados que tem 10 lojas, por exemplo. Você acha que a tendência é aumento da concentração? Eu acho que isso é uma coisa que vai demorar ainda, não acredito que é uma coisa que vai ser rápido. E eu acho que Como existe lá, nos Estados lá Unidos, fora, lá. E eu acho que isso depende muito do modelo de negócio, de cada uma das franquias. Eu acho que tem franquias que têm
uma maior tendência de você ter uma concentração de lojas, de negócio na mão de um mesmo franqueado, e tem franquias que às vezes demandam uma presença maior do franqueado no dia a dia da loja, que aí é mais importante que o cara tenha uma, duas ou menos operações para que a presença dele seja mais efetiva. Como é que é no seu caso? Não, eu acho que a gente tem aí um número aí de 2, 3, 4, 5 lojas, eu acho que é sadio. Não vejo a nossa rede com a concentração, por exemplo, um franqueado com 20, 30, 40 lojas. Eu não vejo isso. Talvez será uma exceção no futuro. Mas a gente gosta muito do relacionamento do franqueado no dia a dia da loja, a liderança dele com a equipe, o controle dele com os funcionários. Contato com o consumidor. Contato com o consumidor, essa troca de experiência. Para a gente isso é muito importante. Aliás, a cadeia de franqueados para a gente talvez o nosso maior ativo. Esse nosso nível de relacionamento com os nossos franqueados é o que nos torna forte, é o que nos faz crescer, é o que ajuda a tirar a gente da zona de conforto, inovar e levar uma qualidade melhor para a ponta, enfim. Então, a cadeia de franqueados para a gente é fundamental e esse relacionamento a gente preza bastante. Eduardo, você só tem um modelo de franquia ou tem mais de um? Não, temos algum modelo de negócio dentro do negócio Girafas. Então, a gente tem as nossas lojas de shoppings, a gente tem lojas em mercados, tem lojas em aeroportos e rodoviárias, que inclusive crescemos muito nos últimos anos. Tem as lojas de rua. Tem de rua também. E também temos agora um modelo de container que, na verdade, lançamos aí no ano passado e a gente deve abrir 10 containers esse ano. Já estamos aí num ritmo acelerado, que tem dado grande resultado. É uma nova forma também de se comunicar com o cliente, o nível de relacionamento com o cliente muda, a forma como ele enxerga a marca, enfim. É um outro modelo, é uma forma diferente, mas entregando mesmo girafas. O investimento vai de quanto a quanto? O menor e é uma loja de maior? Shopping em torno de 550, 600 mil, uma loja de container em torno de 650 mil e uma loja de de rua em torno de 750 mil reais. Tá. O royalty que vocês cobram? 5% e publicidade? 3%. 3%. Um total de 8%, isso. Tá. Consegue uma rentabilidade aí líquida aí de uns 12, 15%? 12% é a rentabilidade. A gente tem um faturamento médio da rede de 170 mil reais. É bom. Um resultado médio de 12%, que garante aí um retorno no investimento em torno de 30, 36 meses. Vocês fizeram uma experiência de expansão para os Estados Unidos. Eu acho que muito foi devido ao Carlos, sim, porque ele veio de lá e eu cheguei até me encontrar com ele lá na Flórida. Isso há muito tempo atrás, quando acho que estava pensando nisso. Como é que foi essa experiência? Por que não foi tão bem? O que vocês acham que deu errado? Até é bom, porque tem muitas redes brasileiras que querem ir para o exterior e vocês foram muito corajosos de abrir uma operação grande nos Estados Unidos, investir. É interessante a gente entender o que aconteceu, o que você faria diferente, sei lá. Perdão, então, é sempre bom falar, né, obviamente. Então, foi uma grande experiência, sem dúvida foi um grande aprendizado. Então, a gente resolveu ir para os Estados Unidos quando, obviamente, a gente vivia um boom econômico no Brasil, crescimento muito grande. Você tinha o fator cambial, a gente na época estava falando do dólar aí a 1,80, 1,60. Quando a gente começou a fazer um investimento nos Estados Unidos, o dólar estava nesse patamar. Então, mandamos um executivo nosso do Brasil, um cara com conhecimento daqui, do nosso negócio. Passamos 2 anos estudando o mercado americano para entender de que forma a gente pudesse levar os girafas com as características brasileiras para lá. E toda vez que quando a gente foi com o pensamento que não era o público nem brasileiro que a gente queria atingir, era o público americano. E fazia sentido a gente sair do Brasil, todo o investimento, para atender um público brasileiro lá. Até porque o público brasileiro no Brasil é muito maior, então valia continuar investindo por aqui. E, enfim,
Mas eu acho que era um momento aí, por conta dessa questão cambial, do boom do Brasil, da expansão do Brasil no mundo, né? O Brasil estava muito forte no mundo. Era um momento também da ida das grandes churrascarias, ou seja, a carne, o churrasco brasileiro sendo mostrado lá fora, com Texas do Brasil, fogo de chão, na época porcão, enfim. Então era o momento da gente tentar levar a nossa marca para lá. Fizemos o investimento, chegamos a ter 10 unidades lá nos Estados Unidos, não é um número pequeno, um investimento alto. A gente mudou e adaptou o que é o Girafas daqui para os Estados Unidos, a gente saiu um pouco do fast food, foi para o fast casual lá, que é um nível maior de atendimento, serviço, do que a gente tem aqui no Brasil, como o fast food, o próprio fast food americano. E chegamos a ter sucesso em algumas operações, outras não. Conseguimos ter sucesso com um tipo de público em alguns bairros americanos, outros não. Abrimos tanto em Miami, na grande Miami, quanto em Orlando. Alguns acertos, outros não, enfim. Mas a partir do momento, era uma operação que ainda demandava muito dinheiro do Brasil para lá. A gente precisava mandar real para sustentar tanto a expansão, mas também ainda operações negativas nos Estados Unidos, né, que geravam fluxo de caixa negativo. E o dólar disparou? E aí a gente começou a ter a crise no Brasil, e aí o primeiro grande efeito foi o dólar disparado, né? A gente saiu desse ambiente de R$2 o dólar para 4, ainda na época da eleição da Dilma. Então esse foi o primeiro grande ponto negativo, a desvalorização do câmbio. Então, a partir do momento, daquele momento do negócio, a gente sabia que todo real que fosse para lá, a gente sabia que não ia voltar. Ou seja, do ponto de vista financeiro, não fazia sentido o investimento. E aí a gente começou, obviamente, também a ter um ambiente interno aqui no Brasil com crise. E aí, ou seja... Tinha que focar aqui. A gente precisou focar, obviamente, a expansão econômica do Brasil diminuiu, então a gente precisou focar no nosso negócio. Em momento de crise a gente precisa ter atenção, redução de custo. Então esses foram dois fatores que a gente resolveu diminuir o ritmo de expansão e aos poucos até reduzir, ao ponto de acabar a operação americana hoje, para realmente focar no Brasil e entender aí quais eram as necessidades do Brasil em crise. E realmente enfrentamos essa crise. Mas eu acho que foi um aprendizado. Foi um grande aprendizado. Também na área de equipamentos, de operação. Sem eu acho alguma. que teve coisas que contribuíram para a operação brasileira. Sem dúvida alguma contribuiu. Aí um aprendizado, entender a visão de labor dos Estados Unidos, a parte de equipamento, a parte do mercado, né? Na verdade, os Estados Unidos é onde tudo primeiro acontece. Sim, as grandes inovações do nosso setor estão nos Estados Unidos. Então a gente conseguiu estar em contato com esse mercado que é extremamente inovador. E isso trouxe, obviamente, retroalimentou o nosso mercado aqui no Brasil. Então não é questão de arrependimento não. Claro, teríamos feito algumas coisas diferentes. Se soubéssemos da crise que avizinhava no Brasil, poderíamos, obviamente, repensar, mas enfim, verdade. Somos empreendedores, empresários, e todos vocês que provavelmente sabem essas decisões. Mas nada que no futuro você possa voltar com mais experiência. Sem dúvida alguma, em outro momento. Em outro momento, etc. Em outros mercados, talvez. Outros mercados, talvez. É isso. Deixa eu te perguntar uma coisa que eu acho interessante. Vocês começaram exatamente como você falou, levando a comida caseira para o shopping. E num certo momento vocês também entraram na área de sanduíches para competir em horários ou até com as redes de sanduíche que também, lógico, entraram na área, na batalha ali da praça de alimentação. Hoje o sanduíche qual é a representatividade disso? Então... E se foi uma boa estratégia? Não, na verdade até só tem essa questão temporal que é diferente. O Girafas começou como sanduíche. Então o Girafas de 1981 era apenas sanduíche, com os nossos carro-chefe Girafão, que até hoje está no cardápio voando, o Brutus, que é a grande sensação. É que não aparecia o sanduíche quando vocês foram pro shopping. Não, até aparecia, só que na verdade quando você
chegou em São Paulo, o grande carro-chefe que se transformou era o grelhado, já eram os grelhados. Tá certo. Mas então o Girafas começou com o sanduíche e aí é que está o DNA do Girafas, é essa diversidade. O grande carro-chefe do Girafas é essa diferença do mix, onde o consumidor ele pode comer na hora do almoço com aquele prato com um ticket um pouquinho mais apertado, ou então no final de semana, na hora que ele vai com a família, ele pode comer já uma picanha, angus de excelente qualidade, com a esposa comer uma salada, os filhos sanduíche, a linha de sobremesa. Então, até por conta dessa mudança que a gente teve na década de 90, saindo dos sanduíches, agregando os pratos grelhados, o grande diferencial do Girafas se tornou essa diversidade. E aí a gente consegue atender o público em todos os momentos do dia, em todos os momentos do bolso do consumidor, seja na hora do almoço, na hora que ele vai com a namorada à noite, enfim. Então essa é essa a diferença. Então o sanduíche ainda é super representativo. É claro que a nossa linha de pratos grelhados ela é maior, é a maior fatia da nossa receita vem dessa linha. Quantos por cento? Eu poderia dizer que 60%, 65% vem de pratos grelhados e 30%, 35% vem aí da linha de sanduíche. Né? Deixa eu perguntar uma coisa. Vocês cresceram, são uma rede nacional grande. Vocês já pensaram em diversificar e implantar outros negócios, outros conceitos, como muitas redes estão fazendo? Ou comprar alguém, ou entrar de sócio? Existe isso no radar? Não, existe. Nós temos outra marca, né, que é o Tostex. Tostex é uma marca nossa, presente apenas em aeroportos. Mas é uma sanduicheria. É uma sanduíche Tostex, é isso mesmo. Mas é uma marca que estamos indo, estamos olhando, mas a gente nem está fazendo uma expansão grande, está lá com sucesso onde está, mas a gente ainda não está saindo para uma expansão acelerada. Mas a grande história é o seguinte, a gente acredita que o Girafas tem um potencial muito grande de crescimento. Temos 400 restaurantes, a gente abre Qual que é a meta? De 30 restaurantes por ano. Nos próximos 10 anos? Sem dúvida nenhuma é dobrar. Os próximos a gente... Chegar perto de 1000. Isso eu estou falando até um pouquinho antes, mas em 10 anos a gente deve estar próximo de 1000 restaurantes. Então, o Girafas, até pelo fato da gente ter vindo do Centro-Oeste, como você comentou, que é um fator diferente das outras redes, a gente tem um relacionamento, uma comunicação da marca no interior do Brasil diferente de qualquer outra grande rede. Então a gente continua abrindo redes no interior do Brasil, em cidades menores, pela essa proximidade, o fato da gente ter vindo de Brasília, cidades ligadas ao agronegócio, cidades que outras grandes redes às vezes não conseguem chegar, a gente chega com qualidade, esse eu acho que é faturamento. Uma bela estratégia. Então a gente tem não só crescido na capital, mas no interior com muito sucesso. A partir de quantos habitantes? A gente tem cidades, a gente inaugurou uma loja, um container em Posse de Goiás, que tem 40 mil habitantes ano passado e está com um sucesso absurdo. Isso é um... Então a gente tem um interior rico, que tem um agronegócio que não sofreu crise, e são cidades que estão demandando marcas por conta já dessa riqueza. Isso é muito bacana. Então, na verdade, os Girafas têm uma capacidade de crescimento ainda muito grande. Então, às vezes, mais do que adquirir outras marcas, respeito obviamente a estratégia de todas as marcas que estão fazendo, cada um tem sua história, mas os Girafas a gente acredita muito no nosso negócio. Para você ter ideia, a nossa meta de inauguração desse ano era 30 lojas, a gente deve fazer umas 35 esse ano. A gente tinha uma meta de faturamento de 8% de crescimento esse ano. A gente está fechando o primeiro semestre com mais de 12% de crescimento. 13%. Parabéns. A venda comparada da rede está 2 dígitos esse ano contra o ano passado. A gente tem crescido 3 vezes mais do que a média do segmento do food service. Entendeu? Então os Girafas têm uma capacidade muito grande de crescer. Tenho certeza que os próximos 10 anos, a gente falou em 10 anos, vão ser muito virtuosos para a nossa marca. A gente vai chegar em locais que a gente não estavam presentes, seja interior, nas grandes capitais. Tenho certeza que a nossa história aqui, apesar de ter 38, está apenas começando. Puxa, gente, que história bacana. Eu acho que é fantástico ouvir essa positividade e eu não tenho dúvida. Mostra uma rede madura, que tem um potencial muito grande e que está ajudando muito o crescimento do franchise no Brasil. Eduardo,
muito obrigado. Eu que agradeço. Desejo aí muito sucesso aí para vocês. Eu que agradeço. Muito bom aí. Mais um bate-papo nosso aí. Valeu. Girafas sempre está de portas abertas. Valeu, gente. Até o próximo Papo de Negócio e Franquias.